Só para vocês entenderem um pouco do que o Rafa faz. E primeiro, para vocês entenderem um pouco do DNA do Rafa, porque eu acho que o que a gente faz, às vezes, ou quase sempre, o outro tem um produto parecido com o teu, se não igual. Então, o que diferencia um produto do outro é o teu DNA, é quem você é. Então, vamos começar, Rafa, só vou dizendo um pouco de quem é você. Não, perfeito. Bom, começando, eu sou pai, filho, sou marido dessa colombiana sensacional. Muito Augusto. Moro já nos Estados Unidos já faz uns 10 anos, né? Isso é arma secreta. Enfim, já estou aos 10 anos, eu sempre fui desde criança para os Estados Unidos. Depois que meu pai vendeu a construtora dele, eu auxiliei na parte de estruturação patrimonial através de uma offshore e de uma trust, que na época nem eu entendia muito, mas deu tudo certo, graças a Deus. E depois aí eu comecei ajudando, auxiliando os parentes mais próximos, amigos, desenvolvi muita experiência, né, fazendo isso. E depois também ali no mercado americano acabei empreendendo, né? Tive minhas empresas, tive muita experiência no que deu certo, no que não deu certo. Então acho muito legal eu poder trazer um pouco desse conhecimento que eu tive nesses últimos 10 anos aqui para vocês. Rafa, eu do meu jeito, meia boca, traduzi um pouco do que você faz, mas ninguém melhor do que você para dizer exatamente o que você faz, né? O que é uma gestão patrimonial, por que eu preciso, ou por que eu vou pensar em ter uma pessoa para fazer isso para mim? Perfeito. Eu sou o Financial Advisor nos Estados Unidos, que seria equivalente a um assessor de investimentos aqui no Brasil. Mas por que eu uso a palavra gestor patrimonial? Porque, como eu falei um pouquinho ontem, eu não vendo investimentos financeiros. Eu não simplesmente construo um portfólio e entrego para o cliente. O meu trabalho vai muito além disso, né? Meu trabalho engloba entender no detalhe o cliente, qual o perfil, onde que ele está exposto, quais são as suas atividades, quais são os seus objetivos, se é comprar um imóvel, se é para aposentar, se é para educação, enfim, assim, engloba muito mais. Então, assim, eu tenho que entender esse cenário, né, porque eu trabalho em 4 etapas, né, desde a estruturação patrimonial, entender se a estrutura desse cliente está, né, adequado aos seus objetivos, se ele está protegido o patrimônio, entender como esse cliente é tributado, qual a alíquota de imposto desse cliente, né? Porque não adianta a gente desenvolver uma baita estratégia de investimento, ter um ganho legal e boa parte desse resultado for destinado para pagar imposto. Então a gente tem que otimizar, né? E como eu falo, o investimento é a longo prazo. E quando a gente consegue ter esses juros compostos em cima de juros compostos e ainda adicionar a parte da eficiência do tax, de imposto, esse ganho ao longo prazo é multiplicador. Então a gente faz isso também. Aí depois dessa parte tributária a gente vai para um planejamento financeiro, entendendo para alcançar esse objetivo, qual o capital necessário, para esse capital necessário, qual o horizonte de tempo que nós temos. Com isso, a gente entende qual é a taxa de retorno que a gente deveria ter para alcançar esse objetivo. A partir de então, a gente vai na alocação dos ativos, tentando buscar essa taxa de retorno o menor risco possível, né? Ou se de repente o investidor ele tem uma tolerância de risco maior, muitas vezes a gente consegue buscar um retorno maior, mas sempre mitigando o risco. Então, são etapas, não é simplesmente a construção do portfólio. Até a construção do portfólio, existem muitas etapas, né, que têm que serem feitas, né, para a gente alcançar. E, de novo, né, a gente sempre está em linha com a expectativa do cliente, né, para que não haja nenhum tipo de surpresas ao longo do caminho. Basicamente, então, eu que não falo economês, entendi que você vai olhar para as minhas contas, olhar para os meus balanços, olhar para o que eu fiz na vida até agora, o que eu tenho, vai falar, Peter, você está isso aqui não está certo, né? Você está gastando muito aqui, você podia estar fazendo isso, você podia estar fazendo aquilo, e o teu retorno seria muito maior. Exatamente, até mesmo assim, poxa, Peter, você está correndo risco aqui muito grande, né? Porque às vezes a gente está bem, está com um ganho legal, mas olha o risco que a gente está tomando. E às vezes
você ter uma correção ou ter uma queda na sua carteira inesperada, muitas vezes. Por que inesperada? Porque você não entende o risco que você está exposto. Então, assim, é muito engraçado. Eu vejo brasileiros, muitas vezes, vindo do mercado brasileiro, né? Eles têm costume, têm inteligência de investir aqui no Brasil, e tem uma taxa de juros muito alta, né? A renda fixa aqui é muito bom, e o mercado acionário é muito volátil, então realmente tem muito mais risco. Nos Estados Unidos é completamente diferente. A gente tem uma taxa de juros historicamente mais baixa, né? E você ganha dinheiro, você tem um acúmulo de capital através do mercado acionário. Então, muitas vezes vem aquele investidor brasileiro com aquele portfólio de renda fixa, né, diversificada. Enfim, o pessoal vai lá em renda fixa, porque aqui no Brasil falam que renda fixa é garantida. Eu não sei aonde, né? A gente viu o que aconteceu com as americanas, aí, por exemplo, que o dinheiro não voltou, muitas vezes. Então, assim, ele vai numa renda fixa, pega uma taxa de juros um pouco maior. O que refere uma taxa de juros maior numa renda fixa? Significa mais risco, certo? E quando eu pego muitas vezes esse papel, poxa, por que você está correndo tanto esse risco para, de repente, pegar 8% em dólar? Se a gente for no mercado acionário, a gente consegue pegar o mesmo risco, ou até muito menor, e conseguir entregar aí 15%, 20% de retorno, e não 8%. Então, é isso que a gente tem que entender. Se nós formos correr riscos, vamos correr risco para que a gente tenha um potencial de ganho. Então, é essa adequação que a gente tem que ter, né, e explicar como o mercado funciona para o investidor. Como eu falo muitas vezes, eu sou mais uma ferramenta, eu sou mais educacional, para entender onde ele está investindo, quais são os riscos, quais são as expectativas, quais são as projeções do mercado, né, para realmente não ter surpresas lá na frente. Eu ia te perguntar como é que eu, né, com tanta gente por aí, como é que eu separo o joio do trigo? Como é que eu sei quem é que está falando para mim no meu interesse e quem é que tem interesse em mim? Poxa, Pira, difícil, né? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, eu vejo muito aqui no Brasil. Infelizmente, a formatação regulatória aqui do Brasil ainda é muito fraca. E muitas vezes eu vejo aqui pessoas vendendo produtos de investimento que não necessariamente é bom para o cliente, mas é bom para quem está vendendo. O que nos Estados Unidos isso não acontece. Por ser um mercado muito regulamentado, é isso que permite que seja um mercado seguro. Então, assim, a gente sempre tem que ser totalmente transparente em tudo que a gente faz. E eu não tenho, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, e onde vai estar o dinheiro? Eu vou dar o dinheiro para você. Eu falei, não, pelo amor de Deus, você nunca vai dar o dinheiro para mim, né? Você vai ter a sua conta de banco, o dinheiro vai estar lá, eu não tenho acesso nenhum ao seu dinheiro, eu só oriento e faço a gestão e faço as recomendações. Mesmo porque nos Estados Unidos a gente tem, eu como financial advisor, eu tenho uma responsabilidade fiduciária. O que significa isso? What? Exatamente, eu vou chegar nesse ponto. Falou palavrão aí, ó, não pode, tá? Responsabilidade fiduciária é colocar os interesses do cliente acima dos meus. Em outras palavras, o que significa? Antes de dar qualquer tipo de recomendação para o cliente, eu tenho que analisar todos os dados, né, a tolerância ao risco e tudo mais, para que eu possa dar a recomendação. E, eventualmente, vamos dizer assim, a gente faça uma recomendação, a gente não tem um resultado legal, se esse cliente comprovar que a minha recomendação não foi alinhada, né, com o perfil desse investidor, eu arco com os meus próprios ativos. Então, os Estados Unidos é um negócio sério, não é... Você vê aí o cara que deu o golpe lá da criptomoeda, do FTX, acabou de ser sentenciado a 115 anos de prisão. Né? Muitos conhecem também a história do Lobo de Wall Street. Fraude. Ficou quantos anos na prisão? Então, é realmente muito sério. É realmente muito sério e é o que permite o mercado americano ser tão seguro, né? Ser tão sólido. Porque nenhum mercado do tamanho do mercado americano conseguiria essa solidez sem uma regulamentação muito forte, muito rígida, né, para proteger no final o investidor final. Então, mesmo com o dólar 5 para 1, essa coisa toda, um investimento no exterior e principalmente no mercado americano, que você explicou ontem que não é bem o mercado americano, é o mercado global, mas o investimento no exterior ainda é uma boa opção para aquele que quer realmente
aumentar o seu patrimônio? Aumentar é mais importante, proteger, né? A gente vê que, até mesmo morando no Brasil, pessoas que não têm vontade de migrar, ou eventualmente, nossos custos já são ligados ao dólar, né? Nossa roupa de marca, gasolina. Então, assim, o nosso custo de vida aqui, ele é muito atrelado ao dólar. E eu falo para qualquer pessoa, pelo menos 20% do seu patrimônio tem que estar dolarizado, né? Por uma questão de proteção. Ah, está 5-1 o dólar. Mas está 5-1 porque o mercado americano é muito sólido, então as pessoas acabam indo para lá. E é uma tendência que vai continuar acontecendo. Vai demorar, a questão assim, vai demorar quanto tempo para o dólar chegar a 6, a 7? Porque vai chegar, né? Vai chegar. Vai demorar o quê? 2, 3 anos? É que eu falo, realmente, né? A gente tem a volatilidade, sobe e desce nos últimos 3, 6 meses, pode cair, pode subir. Mas quando a gente olha no horizonte de tempo de 5 anos, eu pergunto para vocês, hoje o dólar está mais ou menos 4,9. Vocês acham que nos próximos 5 anos é mais fácil ele voltar a 4 ou ele chegar a 7? Exatamente. A chance de voltar Para quem está em muito... casa, eles falaram chegar a 7. Então, assim, é uma tendência. E se a gente está investindo a longo prazo, é esse número que a gente quer ver, no horizonte de tempo de pelo menos 5 anos. E mesmo com toda essa bagunça que está acontecendo no mundo? Boa pergunta. É uma coisa muito, que eu diria, preocupante, né? Porque acima mais de rentabilidade, dinheiro, o que acontece nessas guerras é um atentado à vida, né? Então, assim, esse é o que a gente tem que ter mais preocupação. E o que eu falo em relação às guerras, né? Hoje a gente está, né, passando por essas 2 guerras, da Rússia com a Ucrânia e do Hamas e Israel. Quando estourou a guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente teve um impacto muito grande na nossa economia global. Por quê? Né? A Ucrânia ela é um exportador muito grande de grãos. Isso impactou muito a logística, né, global. Aí, né, a gente sentiu um pouco no mercado, aí, de repente, estoura a guerra do Hamas e Israel. Aí a gente perguntou, poxa, vai ser as mesmas consequências, né? A gasolina vai estourar, não sei o quê. Não. É isso que é muito difícil. É a guerra, mas são completamente diferentes o impacto. Por exemplo, Israel e Hamas, há quanto tempo existe essa guerra? Essa guerra é milenar, né, muitas vezes. Então, assim, o impacto no mercado financeiro é completamente outro. Então, assim, por isso que você tem que ter um profissional que te auxilie e te explique quais são os impactos, né, macroeconômicos, muitas vezes, de uma situação, para que a gente consiga sempre estar protegendo o nosso capital, nosso portfólio, né, com essas ameaças que venham a acontecer. Do que você falou ontem, que ainda é mega importante para o pessoal saber, que você não comentou ainda? Tem muita coisa que eu não comentei, porque infelizmente não tenho muito tempo para falar, mas... Então, peraí. Então, o que vocês gostariam de saber? Tem alguma área específica que vocês gostariam de saber? Mercado financeiro americano? Bora lá. Vem aqui. Chega mais. Vamos colocar a Clara para trabalhar aí. Tá? Já estamos em casa. Obrigado, Clarinha. Ainda estamos na fase de networking, ou seja, você tem várias empresas aqui. Se apresenta e diz de onde você é, meu irmão. Meu nome é Tiago, eu sou do Senac aqui em Pernambuco, tá? A minha pergunta é a seguinte: eu sou investidor aqui no mercado brasileiro, tenho várias ações, tenho fundos imobiliários, mas nenhum dos meus investimentos é dolarizado. E eu acompanho muito o Thiago Nigro, o Lucas Pittman, e eles sempre falam que uma porcentagem do seu patrimônio tem que ser dolarizado. Mas a pergunta é, como que eu faço para dolarizar meu patrimônio em investimentos? Eu preciso abrir uma conta na corretora americana, né? Eu já ouvi um pouco sobre os ETFs também, né, que você compra, né? E a sua consultoria que você faz, você analisa qual o perfil investidor da pessoa, porque tem aquele investidor que ele é mais tradicional, né, que prefere aqueles investimentos mais sólidos, ou aqueles que são mais arriscados, né, que entendem o risco e assumem esse risco, né, comprar uma ação que pode ser até uma startup, né, que você possa ter um ganho exponencial, né, e como que funciona isso com a sua consultoria? Perfeito. Então, como eu trabalho é o seguinte: a gente tem os formulários, né, basicamente primeiramente dois formulários,
que a gente entende a tolerância ao risco do cliente e o cenário financeiro. Então, com esses dois documentos, como eu falei, como responsável fiduciário, eu tenho que ter isso anotado e registrado toda vez quando eu faço recomendações. Então, a partir disso, eu já consigo ter uma ideia de a tolerância ao risco, o cenário financeiro desse cliente, e depois de uma conversa, porque não é são só questões quantitativas, tem muitas questões qualitativas que a gente conversa junto com o cliente para a gente construir esse portfólio, né? Se a gente consegue ser um pouco mais agressivo ou se realmente é melhor a gente ser um pouco mais conservador. Questão do investimento fora, você ter dolarizado. Eu sei que aqui no Brasil tem muitos agora aplicativos ou instrumentos, BDRs, que você acaba tendo sim uma exposição ao dólar. Mas a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes não te dá totalmente essa proteção. Porque a grande pergunta que eu faço para as pessoas que eu abri lá uma conta em tal banco, em tal aplicativo, aí eu falo assim, perfeito, mas se você for lá nos Estados Unidos, você consegue tirar esse dinheiro? Provavelmente não. Então, assim, realmente você está totalmente protegido em dólar? Talvez não. Então, a forma que a gente faz isso é realmente abrindo uma conta fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. A gente faz essa remessa, né, de câmbio e tudo mais. A gente consegue ter estratégia que a gente também consegue diminuir, ter câmbios mais atraentes ou até mesmo diminuição de taxas, como o IOF, por exemplo, né, para proteger esse capital. E a partir disso, com o dinheiro lá, você consegue fazer o investimento. E, de novo, o mercado é muito líquido, não tem o dinheiro não fica preso, né? Qualquer momento que você precisar desse dinheiro, em um dia o dinheiro já está na sua conta. Então, assim, a gente tem essa liquidez, a gente tem essa clareza, a gente tem essa liberdade, porque realmente a regulamentação americana é muito séria. Só mais uma pergunta. Aqui, quando a gente fala em ações, a gente tem ações que pagam dividendos, juros sobre capital próprio, né? Aquelas ações que pagam semestralmente, mensalmente. Essas ações americanas também seguem esse mesmo padrão. E quando a gente pensa em dolarizar os nossos investimentos, a gente pensa em dolarizar para que uma ação que custava $200, um exemplo, ou, sei lá, mais para $30, que a gente invista na possibilidade da lucratividade, do aumento do valor, para que a gente consiga ganhar o dinheiro, de fato, no aumento do valor, que a gente possa vender a curto prazo, a longo prazo e consiga ganhar mais, ou a gente também, essa dolarização dessas ações americanas, a gente tem que ter aquele viés de vou comprar essas ações americanas porque vamos gerar bons dividendos. Com certeza. A gente tem várias carteiras. A gente tem uma carteira mais agressiva, né, que a gente chama de growth. Por exemplo, nessa carteira a gente tem um pouco mais volatilidade, né, que um ano a gente chegou a cair 20%, mas no ano seguinte ela subiu 90%. Então a gente sempre tem que entender o consumidor, porque assim, se a pessoa não tem estômago para cair os 20%, ela vai tirar o dinheiro e não vai ter o ganho dos 90%. Então, é esse trabalho também que a gente faz. E o mercado americano, como eu falei, você tem acesso não só às empresas americanas, você tem acesso a empresas europeias, brasileiras, africanas, asiáticas, enfim. Você tem acesso a todos. Normalmente, dividendos, empresas de dividendos, elas pagam a cada trimestre, juros a cada 2 vezes ao ano. Claro, tem ETFs, tem fundos, que muitas vezes o pagamento é mensal, enfim, cada tipo de investimento tem sua peculiaridade. E é por isso que é muito importante você ter um profissional para que te guie nesse caminho e faça com que as expectativas estejam alinhadas, né? Porque é o que eu mais vejo. Eu pego muitas vezes portfólio, as pessoas, eu falo assim, nossa, mas você sabia, né, sobre que você não pode tirar dinheiro em menos de 2 anos? Nossa, eu não sabia. Você sabia que você corre esse risco nesse tipo de investimento? Jura? Então, assim, isso é o mais importante, é entender que cada papel, o que esperar de cada papel, qual o risco que você está passando, e nisso não tem como sem uma gestão profissional, uma gestão ativa americana, para uma pessoa que consiga te auxiliar, porque a gente sabe, é um mercado muito complexo muitas vezes. Ainda mais aqui no Brasil, muitas coisas são muito escondidas, vamos dizer assim, não tem muita transparência. Então, é muito importante que o profissional consiga te auxiliar ao longo desse caminho. Uma das coisas importantes de entender no Econ é que o Glaucio juntou as pessoas aqui muito menos para vender e muito mais para informar. Então, assim,
ele pegou pessoas que se vendem pela informação e nem sabem que fazem isso. Isso é muito interessante, porque quando você entende da coisa, você tem a capacidade de julgar quem é melhor ou quem é pior. E aí é onde esse pessoal que veio aqui, panelista, nada como a gente brinca de braçada, porque cada um sabe da sua qualidade e não tem medo de instruir. Então, do lado de vocês, eu acho que a responsabilidade de vocês, pessoal, é perguntar, é questionar, é saber o que está acontecendo para vocês, para que o outro possa também se aproveitar da pergunta. Mesmo porque, assim, eu já vi, a gente tem muito acesso à informação, como você falou, e tem pessoas muito boas aqui no mercado brasileiro, mas quando elas começam a falar no mercado internacional, eu já vi pessoas extremamente bem capacitadas, com nome, falando muita besteira, né? Então, mitigar essas verdades, você consegue só alguém através de uma pessoa credenciada, né, que tem essas qualificações comprovadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, a informação é pública. Então, você pode pegar lá o meu nome, vai no site da FINRA, você consegue ver tudo o que aconteceu no meu histórico. Todas as reclamações ficam anotadas, tudo, você consegue puxar tudo no site público. Então, isso é muito legal no mercado americano. É extremamente claro, transparente e qualquer pessoa tem acesso a tudo. Vamos lá. Sou a Fabiana Brito, estava falando com você um pouquinho ali fora. Estou fazendo transição de carreira, né? Saí do CLT agora em maio e estou assumindo a parte que eu me formei como social media. Mas eu quero falar para você qual o mínimo que a gente conseguiria investir e se a gente consegue investir daqui do Brasil, abrir uma conta lá no exterior, sem precisar de um intermédio, ou a gente precisa de um profissional capacitado como você para fazer esse intermédio? Você consegue abrir hoje os bancos aceitam qualquer mínimo, né? Por eu ter uma equipe, a gente tem um custo, eu não consigo atender pessoas com menos de $100 mil, né? Para investir. Mas, de novo, como o Peter falou, eu entrei nesse projeto exatamente mais para divulgar essa parte de conhecimento, ainda mais nessas cidades, né? Eu sempre fiz eventos na questão Rio-São Paulo, e o pessoal lá já tem muito acesso à informação. Então, meu objetivo aqui desse projeto é entregar um pouco mais desse conhecimento, né, para essas regiões, muitas vezes pode ser que não tenha acesso, né? Então, assim, de novo, independentemente de qualquer coisa, eu estou aberto a tirar dúvidas, qualquer coisa que venha aparecer, eu fico à disposição a todos. Temos mais perguntas? Não? Não falem tantos ao mesmo tempo que a gente não consegue ouvir. Gente, antes da gente encerrar com o Rafa, eu acho que ele já falou um pouco do diferencial dele, mas se vocês ainda não entenderam, eu vou pedir para ele reforçar, né? Eu já perguntei quem é ele e o que ele faz, mas eu vou te perguntar uma coisa, porque assim, para mim é isso, não sei se para Clarinha é isso, mas para mim é isso. Eu sou uma pessoa de comunicação, então o que você faz para mim é assim, não vou nem passar perto. O que levou o Rafael Nani a gostar tanto disso que ele faz, que para mim é assim, sai, tá nice. Para mim também. Não, eu sempre gostei muito de investimento, eu sempre gostei muito da parte estratégica, né? Então, assim, eu me formei em administração, porque no final das contas você analisa uma empresa, você vê em que contexto essa empresa está, quais são as estratégias que ela utiliza. Então, isso sempre me fascinou, né? Então, assim, eu acabei sempre estudando muito e, eventualmente, as oportunidades, né? Até fui convidado pelo CEO da XP Internacional a entrar nesse mercado, aí não teve como eu falar não, né? Enfim, eventualmente acabei migrando para uma gestora independente, mas realmente tenho muita paixão. Nas horas vagas, eu chego cansado em casa, que eu não consigo nem ler nada. Quando eu não consigo mais ler as coisas, eu ligo no news, né, para ver as notícias e tal, porque realmente é uma coisa que eu tenho paixão. Peraí, verdade? Ok. A gente tem aqui como confirmar a esposa, né? É notícia ou futebol, é um ou outro, não tem. Eu me formei aqui no Brasil, né? Eu comecei a investir antes de me formar.
Eu me formei aqui na ESPM, lá de São Paulo, e logo que eu me formei, eu já me mudei para os Estados Unidos, e aí eu comecei já a trilhar meu caminho de empreendedor, né? E eu até falo, a parte acadêmica começou aqui, mas a minha experiência profissional foi toda nos Estados Unidos, e também depois voltei a estudar lá, tirar minhas certificações, porque hoje não tem como parar de estudar, você tem que estudar todos os dias. É o que eu falo, né? Até comento com a Carol. Não adianta você ser um bom contador uma vez. As leis mudam, tudo muda muito rápido. Então, assim, toda hora a gente tem que estar se reinventando, a gente tem que estar se atualizando, porque senão a gente fica para trás. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, palmas para o Rafael Nani.